Fala, torcedor vascaíno. Bem-vindo ao canal Notícias do Vasco da Gama. Quer ficar por dentro das notícias do Vasco? Se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like. Bora pro vídeo. Últimas notícias do Vasco. Zé Ricardo. Assim que a gente espera encontrar o torcedor, apoiando, vibrando, pressionando o adversário. O Vasco enfim venceu na Série B. Na noite desta quarta-feira, o time de Zé Ricardo superou a Ponte Preta por 1-0, pela quarta rodada, em São Januário e respira após 3 empates seguidos. Mais aliviado, o treinador comentou a importância do resultado e a participação decisiva do torcedor. Vitória muito importante, a Série B é um campeonato extremamente disputado. Era importante pontuarmos cheio em São Januário, fazermos nosso papel e dar essa vitória para a torcida, que fez uma festa muito bonita. Assim que a gente espera encontrar o torcedor, apoiando, vibrando, pressionando o adversário, porque vamos encontrar isso fora também. Estão todos de parabéns. Veja o que Zé Ricardo destacou em sua entrevista coletiva após a primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Oi Zé, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. David Chaco do Antenados da Jogada, já nos conhecemos. Então, todo mundo sabe que o Vasco tem muita pressão como clube grande que é. E a gente entrevistou agora no final do jogo muita gente aqui na torcida e ninguém falou mal de você, isso é bom, né? Isso é um ótimo sinal. Ninguém criticou você, criticaram a diretoria, ninguém criticou você especificamente. E falaram o seguinte, que com esse time não sobe. Eu queria que você comentasse isso em relação à eleição da AGE que vai ter no final de semana, que vai ser importante, né? Muito importante para que seja aprovada a SAF e também, claro, possam vir novos jogadores aí, novos reforços de peso. Bom, pergunta difícil até de se responder, porque eu confesso não tenho profundidade do assunto, né? Mas eu torço para que seja o melhor que venha para o Vasco. O Vasco é um clube que eu aprendi a ter algo mais do que a relação profissional. Eu tenho um vínculo afetivo com o clube. Foi o primeiro clube grande que eu vesti a camisa, ainda no futebol de salão, há muito tempo atrás. Depois me deu uma oportunidade onde poucos talvez tivessem a coragem de me dar essa oportunidade, depois de sair e ter 16 anos no maior rival. E agora me dá essa missão de levar o Vasco, tentar levar o Vasco de volta à primeira divisão. Por tudo isso eu tenho muita gratidão ao clube. O que me faz estar todo dia no clube, trabalhar todo dia no clube, é muito mais do que um contrato assinado, do que o valor que a gente ganha, e de multas, nada disso. A minha relação é muito maior com o clube, né? E logicamente que a gente sente essa pressão, sente essa necessidade que o torcedor tem. Nós tivemos os nossos motivos em montar o nosso elenco do jeito que se apresenta hoje. Eu tenho muita confiança nesses atletas, porque alguns não puderam ou não quiseram vir no momento de maior dificuldade do clube, onde a gente tinha muitos problemas, que só começaram, principalmente financeiros, que começaram a ser solucionados com o empréstimo que a empresa, que provavelmente assume o Vasco daqui a um tempo, fez, adiantamento, e por isso é uma valorização muito grande desses atletas. Eu tenho realmente um orgulho muito grande de poder estar comandando eles. E a gente quer mais do que ninguém, jogo após jogo, partida após partida, se Deus quiser, muitas vitórias, poder caminhar junto com a nossa torcida. Eu acho que o Vasco fica muito forte quando tem esse apoio, essa sinergia entre todos aqueles que pensam exatamente como nós pensamos, né? Como a gente quer o Vasco. Próxima notícia do Vasco. O jogador Juninho assistiu o jogo do Vasco contra a Ponte Preta no meio da torcida do Vasco. Abre aspas para o que disse o jogador Juninho: pude estar no meio dessa torcida relembrando os velhos tempos. Veja vídeo do Juninho no meio da torcida mais linda do Brasil.
Próxima notícia do Vasco. Sócio aciona a Justiça para anular a sessão do Conselho Deliberativo que aprovou a inclusão da SAF no Estatuto do Vasco. Há 3 dias da Assembleia Geral que votará a possibilidade de mudanças no Estatuto do Vasco para permitir a constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol, SAF, o clube foi acionado mais uma vez na Justiça. Agora, um sócio pede a anulação da sessão do Conselho Deliberativo, CD, que aprovou a alteração no Estatuto, encerrada no dia 30 de março com votação das emendas. Nesta quarta-feira, a oposição já havia acionado o Vasco para deslegitimar a gestão de Jorge Salgado e suspender os efeitos da AGE, que será realizada no próximo sábado. Mais tarde, a juíza Maria Cristina remeteu o processo para o juiz originário da ação apontada pelos autores, sobre o pleito de 2020, que elegeu Jorge Salgado como presidente e que ainda está sub júdice. O autor da nova ação é Pedro Henrique de Mata Sampaio, sócio proprietário bronze do Vasco desde 2013. O processo foi distribuído na terça-feira à 32ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.